A ONU recentemente fez uma recomendação que países em desenvolvimento, na prática, proíbam Bitcoin e outras criptomoedas. E se você lê os motivos deles, eles não estão errados, eles não estão certos, mas eles não estão errados. A ONU soltou um relatório chamado Nem Tudo Que Brilha é Ouro, em que eles estão falando sobre Bitcoin e outras criptomoedas, e o papel delas, o que elas estão fazendo em países desenvolvidos. E assim, você olha e fala, cara, 85% do que eles estão falando ali, salvo uma coisa, né, de maneira já um ponto maior, tá certo. Você olha e fala, eles finalmente entenderam, olha só, uma crítica correta. Só que daí eles entendem e recomendam a coisa contrária, que é ferrar o Bitcoin o máximo possível nesses países, porque eles estão do lado desses países e não do lado das pessoas que moram nesses países. E é uma puta propaganda não intencional, cara, porque é o tipo de coisa que você olha e fala... É tipo, sei lá, eu tomar um processo de algum grande petista. Imagina, tipo, sei lá, se o José Dirceu ela me processa. Cara, isso aí... Todo mundo ia achar muito maneiro, ia falar, caramba, cara, isso aqui claramente é um selo de que você é uma boa pessoa fazendo uma coisa extremamente útil pro mundo, você tomar um processo desse cara. É uma coisa a ONU ir lá e recomendar que isso seja, que o Bitcoin seja prejudicado por causa disso. O que acontece? O argumento do relatório deles é o seguinte, ponto a ponto. Primeiro, o uso de criptomoedas cresceu bastante em países em desenvolvimento durante o Covid. Ponto. Isso é verdade? Sim. E é legal porque, assim, muita gente fala, Bitcoin não serve pra nada, é um dinheiro de nerd. Aí depois, só porque isso aqui tem um preço, não quer dizer que isso aqui vai ser útil pra alguma coisa. Aí depois foi, escuta, só porque isso aqui tá sendo usado por pessoas pelo mundo inteiro e tudo mais, não quer dizer que é honesto, é dinheiro do crime. Depois virou... Só porque tem investidores institucionais, etc., empresas entrando nisso, desenvolvendo coisas em cima, não quer dizer que é uma coisa bonita, necessária e legítima. Agora tá virando... Só porque teve uma adoção muito forte em países em desenvolvimento durante o Covid, não quer dizer que... é o Gol se mexendo o tempo todo, sabe? Puta merda, cara. Você se sente argumentando com o esquerdista tentando defender genocídio, cara. Porque o cara tá sempre falando, não, escuta, pera, não. Deixa eu mover o Gol aqui, cara... É um negócio fantástico. E assim, existem vários relatórios que apontam que sim, o Bitcoin teve um crescimento muito forte em países em desenvolvimento. Tem o relatório da Chainalysis, em que é uma dessas empresas de análise de inteligência de cripto, em que eles fizeram um ranking que é o seguinte, vamos tentar calcular a adoção disso, fazer uma estimativa de pontos de adoção do Bitcoin no mundo. Eles usam 3 fatores. Primeiro, valor circulado no país proporcional a mais ou menos o PIB do país. Então não é só tipo volume bruto, mas comparado ao tamanho econômico do país. Segundo, transações abaixo de $10 mil proporcionais ao PIB. Por quê? Porque essas transações de $10 mil, eles estão... E é uma linha arbitrária, mas enfim... Eles estão considerando que são transações retail, são transações comerciais. Não são gente passando patrimônio. Porque se tem uma transação de 500 milhões de reais... É difícil imaginar o que alguém comprou com isso aí. Agora, se tem a transação de $2 mil, $1.000, $100, você fala, isso aqui pode ser um pagamento, isso aqui pode ser um salário, isso aqui pode ser uma compra de alguma coisa relativamente simples, ok, né? Ou talvez alguma coisa assim, no máximo um automóvel usado, alguma coisa, mas coisas do dia a dia, né? Não propriedades gigantes. Então, transações sub $10 mil proporcional ao PIB e transações peer-to-peer dentro de exchanges. Então, porque você não tem como medir as outras fora, né? Então, transações de pessoas, então não de o cara interagindo com institucional ou com exchange, mas com gente. Aliás, e falando de exchange, merge da Bitpreço. Bitpreço é uma patrocinadora aqui do Ideias Radicais. A Bitpreço é uma exchange que, na verdade, é uma decolar de exchanges. Eles agregam, eles consolidam ali dentro, eu tava procurando as palavras, é cedo, eu tô gravando tipo 9h30, tá, calma. Eles consolidam ali dentro as exchanges do Brasil e vários outros vendedores P2P para te dar maior liquidez. Então, se você vai fazer uma compra de um volume um pouquinho mais alto, que vai comprar 2 ou 3 pessoas para dentro do livro, você já começa, do livro de oferta, você já começa a ter uma perdinha de eficiência. Então, se você vai fazer uma compra um pouco mais significativa, compra na Bitpreço, porque ali você vai ter, por definição, o melhor preço do mercado no Brasil.
ok? Link vai estar aqui na descrição. Voltando. A Chainalysis faz essa análise com esses 3 critérios, e se você olhar os países que estão liderando na pontuação deles nisso aqui, vai dar Vietnã, Paquistão, Ucrânia, Quênia, Índia, Nigéria e Venezuela. Estados Unidos está em 7º. Tá certo isso? Não, eu citei 7 países. Deve ter um que tá abaixo, mas você tem esses países que estão lá no top 10 e os Estados Unidos está em 7º, sabe? Então a galera pensa assim, mas você precisa de muita internet, muita tecnologia para adotar isso. Não. Esses países aqui estão conseguindo ter um... Sabe, Bruna, põe o print da tela enquanto eu estava falando aqui antes, o gráfico do ranking dos países e tudo mais, é um negócio bem legal. E depois eles fazem outro, Bruna, agora coloca o outro gráfico, aquele segundo, tá? Que é o da soma dos caras. Eles pegam então o ranking desses países, a pontuação desses países e somam tudo. É porque os países vão de 0 a 1, então se você vai somando todos os pontos deles, o agregado da pontuação pode subir ao longo do tempo. E eles mostram, como você consegue ver no gráfico aqui que a Bruna colocou, vocês conseguem ver que o score do mundo está subindo. Então a adoção está subindo, como os países líderes do ranking são países desenvolvidos, a adoção em países desenvolvidos está subindo sim. Então você não precisa só confiar nesse relatório da ONU, que tinha um rankingzinho deles lá e tudo mais. É de fato verdade o que eles estão falando. Só que daí o que eles falam? O que acontece? Isso aconteceu porque, principalmente, 2 coisas, segundo a afirmação deles. Criptomoedas se tornaram uma forma muito fácil de você mandar remittances, de gente que está fora do país, mandar de volta para o país dinheiro para as pessoas lá, para eles usarem, né? Então você manda uma transação internacional para alguém que ficou para trás. Então, digamos, tua família é do Quênia, você saiu, foi trabalhar no Reino Unido, né? Você foi arranjou um emprego lá em Londres, aí você economiza uma graninha e manda em Bitcoin para tua família lá. É uma forma fácil, barata de você mandar dinheiro de volta para sua família, que pula controles do país que vão impedir esse dinheiro de chegar lá e você consegue ajudar a sua família lá em casa. Segundo, foi uma forma de proteger as pessoas contra a inflação, contra a perda de valor nesse período. E eles falam, inclusive, assim, por pessoas de classe média. O que não tem como verificar exatamente essa informação, mas tá. E algumas pessoas podem até falar, mas não protegeu nada, o Bitcoin caiu. Antes da crise, Bitcoin estava custando quanto? 8 a 10 mil dólares. Hoje está custando quanto? 22 mil dólares. Tá valendo, né? Então, a valorização foi de 2 vezes e alguma coisa. E então, durante esse período inflacionário, o Bitcoin teve o seu valor aumentado. Então, assim, a galera pode espernear, pode chorar, pode berrar e tudo mais. Pena que não tem os dados. O Bitcoin, de fato, nesse período desses últimos 2, 3 anos, protegeu o poder aquisitivo das pessoas enquanto o resto das outras moedas derreteu. Então eles falam isso. Não, beleza, legal. Então ele está subindo em países onde as pessoas são pobres e ele está cumprindo uma função. Tá. O que eles daí falam é que daí tem um problema de stablecoins ou tem outras coisas isso aqui, as pessoas podem usar isso, a adoção pode subir muito ao ponto em que, por causa da volatilidade, o Estado pode ter que interferir para trazer estabilidade de preço para criptomoedas. O ponto inteiro é não ter isso. Porque eles estão dizendo assim, isso pode gerar um risco para os países de que caso o preço caia, pode ter uma situação econômica e eles têm que intervir. Mas a gente não quer que vocês intervinham. A gente não quer vocês aqui. Se vocês não fizerem isso, a gente vai achar legal. Esse é o ponto inteiro, seu animal. Você não entendeu isso? Não, aparentemente não. Ok. Mas tava indo bem. Tipo, vamos ser razoável. O que dava pra pedir da ONU, né? Só que daí eles começam a listar problemas que você fica pensando... Mas esse é o ponto. Porque eles fazem até uma pergunta assim, de quem paga o custo dessa perda aqui? E eles citam o problema de que, assim, se essas moedas ficarem muito amplamente usadas nesses países, o país vai perder a capacidade, eles usam em uma outra linguagem que soa mais bonitinho, mas vamos falar português claro. O país pode perder a capacidade de manipular a sua moeda ou usar a sua moeda para controlar a população. Então, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina agora, né? A Argentina está quase quebrando de novo, pela 6ª vez essa semana, e é segunda-feira. Eles estão fazendo restrições de se você pode comprar dólar ou não. Que empresas podem, em que situações? Fizeram uma fechada lá, então empresas vão ter que usar os seus próprios recursos lá para fazer isso. Então, isso impede que as pessoas importem e exportem produtos, impede que elas protejam seus valores.
mas protege o governo. Então você ferra a população para proteger o governo. O que a ONU está dizendo é, as criptomoedas forem amplamente usadas, o Estado perde essa capacidade. E a minha resposta é, sim. Esse é o ponto. Só que o fato de que a ONU está ficando do lado dos países nisso, está dizendo que, pô, então o ponto inteiro de moeda fiduciária é que numa emergência, numa situação de capote financeiro que é causada por este governo, o governo precisa ainda ter a capacidade de jogar a conta para você. E criptomoedas impedem isso. Portanto, a gente precisa regular elas. Então, assim, não é mais o que eu tô falando ou o que defensores de cripto estão falando sobre Bitcoin. Porque quando a gente falava disso, anos atrás, que essa seria uma ferramenta financeira das pessoas se protegerem, delas continuarem fazendo transações, mesmo que o governo queira censurar elas, como aconteceu com o Daniel Fraga, mesmo que o governo queira perseguir elas, mesmo que o governo queira ferrar elas com controle de capital, como a Argentina está fazendo agora, quando a gente falava que isso seria uma alternativa, muita gente falava, agora a ONU está falando, então, olha só, pode fazer isso. Não, né? Eu fico imaginando aonde que a gente vai estar daqui 2, 3 anos nessa conversa, porque vocês notam que o Gol sempre vai andando, né? Mas enfim. E daí, eles notam isso, eles fazem algumas recomendações. Primeiro, forcem exchanges, cara, eles são explícitos nisso, forcem exchanges, criptomoedas, etc., a serem menos atrativas para a população. Coloquem taxas, coloquem impostos, coloquem dificuldades, burocracias e custos para dificultar a entrada das pessoas nesses mercados. Então, dificultem que as pessoas tenham ferramentas para proteger o seu valor em caso de crise. A ONU recomendou isso. Segundo, proíbam ou banam que instituições financeiras ofereçam ou usem cripto e serviços associados. Terceiro, regulamentem, controlem DeFi, Decentralized Finance. O que é o meme do meme, é piada, né? Tipo, você não entendeu o que está acontecendo aqui, porque a ideia é você ter uma rede descentralizada, que você não tem um ponto de ataque, em que ninguém é dono, ninguém controla, muito simplesmente falando aqui, né? Seria um vídeo longo até para explicar DeFi, mas a ideia é você ter uma coisa descentralizada, não tem um ponto fraco só, onde você tem um sistema financeiro funcionando. Então, mesmo que você tente regular boa parte dela, essa parte cai e o resto continua funcionando mesmo assim. Então, assim, você fala, regula em DeFi. Você não entendeu. Quarto, restringam ou proíbam publicidade de criptomoedas, divulgação disso e tudo mais. O que pode ser interpretado literalmente para dizer publicidade de empresas, ou pode ser interpretado um pouco mais amplamente em proíbam que se fale disso. E quinto, criem uma CBDC, Central Bank Digital Currency, uma cripto estatal, como o Brasil está querendo fazer em alguns outros países. Ou um Pix, aí, um sistema digital fácil, né? Eles não falam explicitamente um Pix, mas na prática, né? Um sistema digital fácil, rápido de pagamentos, para isso ser mais atrativo e tirar o atrativo de criptomoedas aí e tudo mais. E é curioso que, não nessa listinha, mas antes, eles citam como exemplo a China. Cara, não dá para inventar isso, bicho. Se eu inventasse isso, assim, uau... Ou se eu falasse uma coisa meio teoria da conspiração e tudo mais, se eu falasse alguns anos atrás que isso ia acontecer, todo mundo ia achar que ia ser a viagem mais droga do mundo. Mas você tem um relatório da ONU falando, gente, olha, criptos ajudam pessoas a se protegerem de governos que querem roubar delas. Então a gente tem que regular isso e proibir e colocar algum sistema, e eu acho que a gente pode se inspirar numa ditadura genocida, tipo, totalitária, que perseguiu médicos e jornalistas e tudo mais que estavam avisando sobre o Covid, e isso levou a um monte de mortes aí pelo mundo. Então eu acho que eles são um modelo que a gente tinha que pensar de como a gente pode fazer nossas finanças para evitar coisas como as pessoas se protegerem dos estados. É a ONU falando isso, cara, não dá para inventar uma relinchada dessas. Eu olhei e falei, meu amigo. Enfim, eu acho que isso é possivelmente um dos melhores endorsements, uma das melhores propagandas, apoios a cripto que eu já vi na minha vida, né, escritos. O relatório vai estar aqui na descrição, né? Sugiro que você coloque um balde do lado para você vomitar, caso você esteja lendo. E o link da Bitpreço está aí na descrição, caso você tenha visto isso e se convencido finalmente de que é uma boa ideia você ter Bitcoin. Por esse vídeo é isso.